Olá pessoal, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Nesta manhã aqui de terça-feira, aqui estamos para mais uma reflexão bíblica nesta manhã, trazendo aqui algumas reflexões sobre as obras de Cristo. Nós ainda continuamos aqui falando sobre a sua morte, a qual falamos ontem. Ontem a gente abordou aqui sobre esta obra, a morte de Cristo, que é o tema central de toda a Bíblia. E ontem aqui fizemos algumas reflexões sobre a morte de Cristo. E agora aqui nós estamos para darmos continuidade ainda sobre a morte de Cristo, que é uma de suas obras. E nesta oportunidade nós queremos aqui estar refletindo nesta manhã sobre a morte de Cristo, continuando ainda falando sobre esta obra. A morte de Jesus desfaz as doutrinas erradas a esse respeito. É o que nós queremos aqui refletir nesta manhã. A morte de Jesus, ela desfaz as doutrinas erradas a esse respeito, ou seja, a sua morte. E nós sabemos que existe inúmeras, várias e muitas doutrinas erradas concernente ou a respeito à morte de Cristo. Tem uma teologia que é chamada a teologia moderna, que ela tem alguns conceitos errados concernente à morte de Cristo. Nós sabemos que a morte de Jesus, a Bíblia nos mostra e nos aponta e também afirma que a morte de Jesus, ela foi algo realmente que trouxe ao homem ou toda a humanidade a salvação e o perdão também dos seus pecados. Então, a morte de Jesus, ela desfaz as doutrinas erradas a esse respeito, a respeito da sua morte. E nós vemos que Satanás foi derrotado pela morte de Jesus. Isso nós sabemos, lá na cruz. Quando Jesus ali entrega o seu espírito ao Pai, ali no Gólgota, pendurado no madeiro, ali Jesus derrota a Satanás, o inimigo número 1 é de Deus e também da igreja, e ali Satanás é derrotado. E por ele ser derrotado, ele não fica satisfeito, ele não fica realmente satisfeito com a sua derrota, ele não se conforma com a sua derrota, a qual Jesus o venceu, ele com a sua morte na cruz do Calvário. E por isso ele procura, através da teologia modernista, é uma teologia moderna, que ela já existe há muitos séculos, e essa teologia ela tem alguns conceitos relacionados à morte de Jesus. Essa teologia moderna ou modernista, nós vemos que ela tem crescido muito nesses últimos anos ou nesses últimos séculos, que ela já existe desde os tempos modernos ali, século XVI, XVII, ali quando começa realmente o mundo sendo um mundo dando início à sua modernidade,
o seu desenvolvimento, a sua evolução em vários aspectos. E uma evolução que aparece aqui, uma teologia que aparece nesse século, no início desse século moderno, é essa teologia modernista. Ela tem realmente alguns conceitos que nós precisamos ter muito cuidado, principalmente quando se fala da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Satanás, através da teologia modernista, Satanás tenta realmente pregar ou anunciar ou ensinar a morte de Jesus como algo realmente do mártires, algo realmente do sujeito realmente que veio e morreu realmente pelas suas ideias, por defender as suas ideias, mas a Bíblia realmente não aponta isso. A primeira situação aqui que nós queremos realmente abordar é o seguinte: a teologia modernista diz que a morte de Jesus foi somente a morte do Marte. Olha só, isto é o que a teologia modernista ensina e prega há muitos séculos, e tem aí multidão de seguidores realmente que acredita nesse conceito, nesse pensamento da teologia modernista a respeito da morte de Jesus. Eles ensinam que a morte de Jesus foi somente a morte do Marte, daquele sujeito realmente que se destaca em uma civilização, em um contexto, dentro de um povo, de um país, por realmente defender as suas ideias, os seus pensamentos. E diz que Jesus somente morreu pelas suas ideias, as quais foi fiel e intransigente. Olha só, diz também que Jesus somente morreu pelas suas ideias. Olha só. Então, a teologia modernista, nós precisamos ter muito cuidado, que ela está aí nos nossos dias, está aí em vários campos, através das redes sociais, através de publicações, através de livros, através de artigos. Precisamos ter cuidado sobre isso, porque eles ensinam e pregam que Jesus morreu pelas suas ideias. Olha só, pelas suas ideias. Porém, a Bíblia afirma que Jesus morreu dando a sua vida em resgate de muitos. Isso aqui é importante demais. Isso aqui dá para a gente confrontar esse conceito da teologia modernista, que diz que a morte de Jesus é como a morte de um Marte, e também Jesus morreu porque defendia as suas ideias. Mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia afirma no livro de Mateus capítulo 20, versículo 28, que Jesus morreu dando a sua vida em resgate de muitos. Olha só, em resgate de muitos. Isso é importante aqui nós termos essa convicção, essa certeza, e a única forma de nós combatermos aí este conceito da teologia modernista é tendo realmente essa certeza, essa convicção que a Bíblia realmente nos dá, nos aponta. Jesus morreu pelos pecados de muitos. Ainda diz que Jesus, Mateus capítulo 20, verso 28, que Jesus morreu pelos pecados de muitos. A morte de Jesus foi realmente dada para que toda a humanidade se arrependesse dos seus pecados e aceitasse Ele como único e suficiente Salvador. Mas quando Satanás foi derrotado na morte de Cristo, ele não aceitou a sua derrota
e ele vem trazendo no decorrer da história, que a morte de Jesus foi uma morte de um mártir, de qualquer uma pessoa, qualquer que defendia as suas ideias. Mas não é isso que a Bíblia realmente aponta. A Bíblia realmente aponta e nos dá a segurança que a morte de Jesus morreu pelos pecados dos homens, para que todos os homens viessem a ser salvos na sua pessoa. Então precisamos realmente ter cuidado sobre a teologia, o pensamento, os ensinamentos, as pregações da teologia modernista, onde nós realmente não somos pegos de surpresa e nós não sabemos o que fazer. Por isso que a importância do estudo da palavra de Deus. Isso é importante demais. Ainda diz aqui, eles dizem ainda que a teologia modernista, olha o que eles dizem: Jesus morreu acidentalmente, porque a força dos inimigos era superior. Olha só, que coisa realmente é contraditório à realidade do que as Escrituras, do que a palavra de Deus diz sobre a morte de Jesus. E a morte de Jesus, ela foi anunciada, profetizada no Antigo Testamento, através das leis que já falavam de Jesus, a lei de Moisés, os profetas, os livros dos Salmos. Então, realmente, é algo realmente que nos dá grande segurança. Mas se nós não tivermos realmente enraizado na palavra de Deus, nós seremos realmente o quê? Seremos realmente convencidos e enganados por essa teologia modernista. Então precisamos ter cuidado. Eles dizem que Jesus morreu acidentalmente porque a força dos inimigos era superior. Olha só, Jesus venceu a morte, Jesus venceu Satanás e Jesus venceu o inferno, ou seja, venceu todos os seus inimigos, E a morte de Jesus nunca foi e não será algo acidentalmente. Não foi algo acidentalmente. Os seus inimigos não tinham poder e nem força superior que vencesse Jesus. E Jesus não foi vencido em nenhum momento da sua vida. Lá no deserto, capítulo 4 de Mateus, que vai falar sobre a tentação de Jesus, lá no deserto nós vimos, a Bíblia relata, e nós vemos pela narrativa, pela história, que lá no deserto Jesus venceu todas as tentações que foi posta por Satanás. Jesus venceu todas elas, ou seja, Jesus saiu superior, Jesus sendo superior ao seu inimigo e às suas ofertas também. Então Jesus jamais morreu acidentalmente. Jesus morreu acidentalmente porque a força dos seus inimigos era superior. Isso não é verdade. A Bíblia não relata isso, a Bíblia não fala isso. Jesus sempre é superior aos seus inimigos. A morte de Jesus Cristo, ela jamais nos representa uma fraqueza e uma vitória dos seus inimigos. Jamais. A morte de Jesus trouxe uma vitória sobre Satanás, sobre o inferno e sobre a própria morte a qual ele venceu. A Bíblia mostra, porém, que Jesus era mais forte do que os seus inimigos. A todo momento a Bíblia mostra Jesus sendo superior, ou seja, sendo mais forte do que os seus inimigos. Isso nas profecias é falado também nas profecias. Lá no Jardim do Éden, no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15, ali está o poder superior de Jesus, que nasceria da semente da mulher, da descendência da semente da mulher, que feriria a cabeça da serpente. E foi isso que Jesus fez. Agora, Satanás não se dá por vencido. Ele não se dá por vencido, por derrotado. Ele não aceita a sua derrota lá na cruz. Ele não aceita que é o perdedor. Então, qual é a sua função? É distorcer
é distorcer, é fazer que as pessoas acredite que a morte de Jesus não tem nenhum significado, nenhum sentido, é como uma morte realmente de um mártir que defendia as suas ideias, e agora também fala que foi algo acidentalmente, que não tinha força superior aos seus inimigos. Então realmente é desastroso isso e vergonhoso realmente, mas essa teologia modernista, ela está a cada dia crescendo fortemente dentro do nosso universo, do nosso campo, do conceito nosso realmente, dentro realmente do mundo evangélico e do mundo circular também. Então, que Deus nos ajude e nos guarde. Quando foi preso, todos os soldados caíram por terra e Jesus podia ter retirado sem qualquer empecilho, impedimento ali. Então, veja só. Quando foi preso, todos os soldados caíram por terra. Quando Jesus estava lá, que foi ali entregue, traído, com um beijo, entregue ali os soldados, e todos eles caíram por terra. Quando Jesus perguntou a quem procurasse, e eles ali caíram todos por terra, os soldados. Ainda diz aqui, Jesus morreu para dar um elevantíssimo exemplo de sujeição, humildade e resignação diante do sofrimento. Olha só. Outro conceito aqui da ideia da morte de Jesus, da teologia modernista. Jesus morreu para dar um elevadíssimo exemplo de sujeição. Olha só. Humildade e resignação diante do sofrimento. Olha só. É isso realmente que a teologia modernista está ensinando nesses últimos dias aí, em várias áreas da humanidade. E nós precisamos estar atentos. E o único meio de nós se defender, se proteger dessa teologia é através da palavra de Deus. Não tem outro. Não tem outra fonte a qual nós possamos usar para nos defender dessa teologia modernista. A única fonte é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É bem verdade que Jesus, também na sua morte, foi um exemplo inigualável, mas a sua morte, que é pelas suas feridas que o pecador é sarado. Olha só. É pela morte dele. Então que Deus nos ajude e nos guarde, mas que esse conceito da teologia modernista tem nos assustado muito, tem nos deixado muito de nós preocupados, porque a negação da morte de Jesus tem sido algo que é pregado constantemente, e nós precisamos estar cautelosos a isso, mediante essas situações que nós vivencia nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo moderno, nesse mundo complexo, onde aumenta a cada dia as negações da morte de Jesus. Que Deus nos ajude e nos guarde. E tenha uma excelente terça-feira em nome de Jesus.